Olá, meus amigos. Eu sou Vilmar Oliveira, programa A Força Vem do Esporte. Hoje teremos um super convidado, o professor Bruno Abreu, na modalidade Taekwondo. Teremos vídeos, teremos temas externos, teremos apresentações do que é o Taekwondo, a sua origem, para que servem, como funciona essa arte marcial, sempre no apoio de FW Flores e Decorações. Fique conosco. Após o intervalo, professor Bruno Abreu, Taekwondo. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Mestre Bruno Abreu, é uma honra e uma alegria estar com você aqui, falando sobre essa grande modalidade que é o Taekwondo, inclusive uma das modalidades que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Como chegou, qual é a história do Taekwondo no Brasil? Como chegou ao Brasil? Bom, em primeiro lugar, a honra é minha estar podendo participar desse programa magnífico A Força Vem do Esporte. Obrigado pelo convite. Então, na década de 70, o Taekwondo assim, foi difundido por todos os países do mundo. Um grupo de coreanos, foram postos em aviões e se espalharam pelo mundo todo, aí, em diversos países, e inclusive aí no nosso Brasil. E quem começou fazendo um belo trabalho aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi o mestre Teboli, o qual formou inúmeras faixas pretas, inclusive o meu professor, o qual iniciei meus treinos. Ótimo, ótimo. E a sua história, a sua trajetória na modalidade de Taekwondo? Como começou? Quantos anos você tinha quando se interessou pela modalidade? Como foi a sua história? Bom, eu comecei em 94, 1994, bem na época da Copa ali. Então, naquela época, acho que como quase toda criança, a gente sempre brasileiro, sempre focado no futebol. Então tinha um sonho, como todo menino aí brasileiro, de ser jogador de futebol. Então tentei em alguns clubes da cidade, e até que um amigo um dia me convidou para ir fazer um treino. Eu não sabia nem dizer qual arte marcial que era. Ele disse, vamos lá, é legal, os caras se vestem de branco e tal, e bastante chute. Eu, interessado, criança, curioso, acabei indo para a academia e conhecendo o Taekwondo na época, Então, mas sempre fui apaixonado assim por lutas mesmo antes de começar a praticar, devido aos filmes do Bruce Lee na época, Van Damme, aquela coisa toda. E comecei do nada assim, aquela paixão, e fui me apegando, fui treinando, fui me graduando e acabei me tornando um dos maiores competidores, aqui do Rio Grande do Sul, e que o meu professor já pôde formar, dos pretos formados por ele. Que legal, que interessante, história super bacana. Aí sempre a gente vê a superação, a vontade, a determinação desde criança, A sua primeira luta de Taekwondo foi em Caxias do Sul, foi aqui no estado? Lembras da sua primeira luta? Lembro sim. Então, eu sempre fui muito técnico, muito focado assim na parte técnica, e quando a gente inicia, assim, a gente não tem aquela maldade, que tem que ter um pouquinho na luta, assim, na hora da competição. Então, nessa parte eu fui meio cru, assim, para minha primeira luta eu acabei perdendo. Minha primeira luta eu acabei perdendo foi em Itajaí, Santa Catarina. Certo. Acabei perdendo. E depois como no Taekwondo é GP, sempre a gente faz 3, 4, 5 lutas por evento. Então, depois eu ingressei, assim, numa sequência de vitórias. Eu acho que eu lutei mais ou menos uns 40 eventos sem perder nenhuma luta. Ótimo, ótimo. Isso demonstra que muitas vezes a primeira derrota ou o primeiro obstáculo não pode nos parar. Nós temos que seguir naquele sonho, naquele objetivo, porque foi só uma experiência. Normalmente as pessoas, no geral, quando sofrem uma derrota, um obstáculo, a tendência natural é achar que está muito difícil ou que não vai conseguir e param. E a arte marcial tem também essa grande propriedade, que é realmente se superar, acreditar, voltar
treinar e seguir. Parabéns. E depois disso, a sua sequência de vitórias sempre foi em grande escala, né? Em grande escala. Passou-se alguns anos, depois me formei faixa preta em 2000, né? Comecei meus treinos em 94, em 2000 me formei faixa preta de taekwondo. Em 99 fui campeão brasileiro, né? Um dos principais títulos aí né, dentro de todo o esporte, né? Fui campeão brasileiro em 99, em 2000 me formei faixa preta e dali em diante peguei seleção gaúcha, se eu não estou enganado na época, tantas datas aí, tantos eventos, mas eu acho que foi ele por 2000, eu fiquei 7 anos invicto, sem perder, né, para ninguém, a nível estadual e nacional. Depois eu acabei perdendo 3 lutas, que eu estava parado, voltei, estava sem ritmo de luta, acabei perdendo 3 lutas em sequência, assim, 3 eventos. Daí foquei novamente, consegui patrocínio na época, fiquei 8 anos invicto, né? E estou até hoje, assim, no taekwondo, agora estou, né, com 40 anos, mas acredito que na minha modalidade, na minha categoria, ainda não fui batido. Excelente currículo, excelente. Parabéns. E o atleta Bruno Abreu, do atleta para o mestre, como foi essa transição? Como iniciou essa vontade de dar aula, de passar o conhecimento, de ter a sua equipe, ter o seu time, a sua academia? Em que ano aconteceu essa vontade, esse projeto, e em que ano ele se concretizou? Então, em 99 eu iniciei, já eu era atleta e comecei já uma carreira de professor ali, né? Isso que eu não era formado ainda, né? Não era faixa preta, eu era ponta preta. Meu professor abriu uma porta para mim, então eu comecei com o trabalho dando aula, uma aula aqui, outra lá para ele. Quando eu assumi uma das academias que ele dava aula na cidade, que estava um pouco apertado para ele, assim, dar aula em 2, 3 lugares, eu assumi e comecei, né? Comecei dando uma aulinha ou outra, depois eu comecei dando aula na grama da casa do meu pai, num terreno, chão batido, e um vizinho achou interessante, disse: olha, eu vou conseguir para ti, né, para você dar aula no centro comunitário aqui do bairro e ajudar as crianças do bairro. E dentro de poucos dias ele conseguiu, né, como presidente do bairro, né, o qual eu trabalhei por longos anos e meus pais moram até hoje, né, no Planalto Rio Branco, aqui em Caxias. Eu dei aula, dentro de 3 meses eu coloquei mais de 160 crianças. Ótimo, né, excelente. Tirei das ruas, né, dava aula praticamente de graça para elas, assim, né? Era um valor simbólico que nós cobrávamos na época só para ajudar com a estrutura do centro comunitário, com água, com luz, e algumas coisinhas ali para ter para as crianças. Então, ali se iniciou a jornada, né? Lá em 99. Então já se iniciou da melhor maneira possível, com um grande projeto social, ajudando as crianças do bairro e da comunidade, né? Isso mesmo. Com o esporte, mostrando as coisas boas da vida, que é o esporte aliado à educação. Muito bom, muito bom. E na sequência, então, seguiu a sua carreira de professor, de mestre, né? Isso mesmo. Por exemplo, e aí a próxima academia, como foi? Então, por muitos anos eu fiquei sempre trabalhando em outras academias, né? Academias de musculação, então o pessoal sempre abriram um espaço para mim dar aula, em alguns horários específicos, né? Mas sempre tive o sonho de ter a minha. Então, em 2005 eu tive uma experiência, por um ano, assim, eu abri um local pequeno no centro, bem na praça ali, mas eu estava no auge na época, assim, estava lutando muito, estava viajando para fora, então eu fiquei um ano dando aula e acabei parando com as aulas e foquei só no meu treinamento. É difícil você treinar e você dar aula, né? Não tem como se dividir em dois, ele fica complicado, ou você treina ou você ensina. Então naquela época eu estava focado mais em treinar, né? Tava voando, assim como diz, né? Tava no meu auge, então eu optei só por treinar. Aí passou um tempinho ali, acabei, por motivos financeiros, família, filho, né? Então acabou mudando essa rotina de atleta, de viajar toda hora, eu acabei ficando mais na cidade, daí comecei a focar em ter minha própria academia, meu próprio negócio, né? Então eu acabei abrindo a Abreu Team, que hoje em artes marciais é uma das maiores equipes da cidade hoje aqui de Caxias do Sul. Trabalhamos com diversas artes marciais e com foco total em cima do taekwondo. Ótimo, ótimo, excelente trajetória. Como atleta, como professor, depois como mestre, né? Iniciando da melhor maneira possível, como já falamos,
de um projeto social, surgiu a ideia, continuasse lutando como atleta, depois veio o seu próprio centro de treinamento, onde hoje forma dezenas de atletas campeões também. Parabéns. Isso mesmo. E claro que nesse trajeto que eu tive como atleta, né, queria até agradecer agora aqui mesmo quem sempre fez minha preparação física, né, foi grande mestrão Vilmar de Oliveira aí, me ajudou muito no decorrer de vários eventos nacionais, internacionais, preparação para Mundial, para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que são os principais eventos dentro da nossa arte marcial e do nosso esporte, né? Então, só tenho a agradecer. Obrigado por seu reconhecimento e gratidão. Isso também é uma grande virtude de um grande mestre e um grande guerreiro. Obrigado. Mestre Bruno Abreu, nos fale sobre a sua experiência, por exemplo, com as dificuldades que foi desde o início, iniciar os treinos, se manter, treinar, pagar academia, enfim, nos fale sobre a sua experiência pessoal, sobre todas as barreiras enfrentadas em sua vida para tornar-se esse excelente atleta e esse excelente mestre. Bom, foi difícil, né, pessoal? Como é para todo brasileiro, é difícil, né, pessoal? É complicado as coisas para nós. Nunca tive apoio, nunca tive patrocínio, a família não me apoiava muito. Naquela época era muito discriminada a arte marcial, né? Quem praticava não era uma coisa legal, era para vândalo, o pessoal brigava. Os nossos pais na época tinham uma visão diferente do que hoje. Hoje o esporte se tornou olímpico, então tem outra visão, né? Que até a televisão, né, passa também. Então foi bem complicado, eu tinha que vender jornal, garrafas, eu pedia nas casas, vendia em ferros velhos para poder juntar o dinheiro da mensalidade do mês. Ou eu pagava a mensalidade, ia a pé o mês todo, ou eu ia de ônibus e ficava sem treinar, às vezes, né, não tinha como treinar, então muitas vezes eu acabei limpando a academia, varria, trocava por limpeza com o meu professor, ajudava ele em outras coisas, para poder ter dinheiro para passagem, que no inverno era bem complicado me deslocar, né, uma distância longa ali, Planalto Rio Branco, próximo a Iguatemi até o centro, a academia era bem centralizada, aqui bem próximo à praça, enfim, uma distância longa para uma criança de 12, 13 anos estar fazendo, à noite também, então eu treinava muito, desde pequeno eu treinava 3, 4, 5 treinos por dia, né, escola, e depois eu passava o dia dentro da academia e à noite, eu era um dos primeiros a entrar e o último a sair. Exatamente, por isso que a gente sempre diz, né, que é o lema e o nome do nosso programa, a força vem do esporte. As superações, as dificuldades que todos os atletas de alto rendimento que vêm de famílias humildes enfrentam são exatamente essas. Mas isso serve como sempre uma mola propulsora, que nos impulsiona cada vez para frente, mais alto, mais forte. Parabéns, mestre Bruno, pela sua trajetória como atleta e como mestre. Em breve estamos de volta. O que esporte tem a ver com cidadania? Tudo. Meu nome é Eduardo Elton, tenho 18 anos, sou atleta de judô. O importante do Bolsa Atleta é pagar alimentação, suplementos, tudo que um atleta precisa. O Bolsa Atleta apoia esportistas de alto rendimento para que possam treinar com tranquilidade e se dedicar a levar a nossa bandeira para o alto do pódio. Liberdade para conquistar. Isso é cidadania. Acesse o nosso site e siga nossas redes sociais e saiba mais sobre o programa. Ministério da Cidadania, Governo Federal. Vamos acompanhar agora uma matéria que fizemos no Centro de Treinamento do Mestre Abreu Tim. Confere aí. Olá, amigos. Estamos aqui no Centro de Treinamento Abreu Tim, onde vamos falar sobre a modalidade de Taekwondo. Vem com a gente.
faz um trabalho, né, fantástico aí com crianças, adultos, né, pessoas de todas as idades dentro do Taekwondo. E nós trabalhamos com diversos horários com as crianças aqui também, trabalhamos a parte de disciplina, a parte de flexibilidade, coordenação motora, também focamos muito, por eu ter sido atleta também de seleção, então eu foco muito na parte da competição. Nós temos uma equipe forte na competição, né, com os atletas voltando, retomando hoje também os treinos. A gente entra nessa parte de competição, é legal que a gente consegue conhecer um pouquinho mais o atleta, um pouco mais do aluno, consegue ajudar ele também na questão da alimentação, consegue fazer com que ele tenha uma disciplina não só aqui dentro do tatame, mas fora daqui, né? Então ele começa a ter assim algumas regras, né? Ser regrado, cuidar da alimentação, cuidar da parte física, mudar os seus hábitos alimentares também, né? Então ele começa a ter uma mente de campeão, né? Uma mente blindada. Começa, eu quero ser, eles têm eu muito como um espelho, assim. Então, eu quero chegar lá, quero disputar um mundial também. Então eles começam a cuidar muito dessa parte que ele fez para chegar lá, né? Quero tentar também. Então eles seguem a mesma receita. O Taekwondo, para mim, desde que eu entrei, mudou muita coisa para mim. Desde disciplina, desde comportamento. O Taekwondo, antes do Taekwondo, era um guri muito agitado, né? Fazia muita bagunça. Depois do Taekwondo me alinhei, me concentrei mais nas coisas. Minha vida mudou bastante. Eu treino para minha saúde, treino para minha disciplina, treino para o meu futuro, porque logo mais quero tentar uma vaga na seleção gaúcha, seleção brasileira. Essa é a minha meta para a vida. O Taekwondo me ajuda muito nisso e pretendo seguir carreira. Hoje, devido a essa situação que nós estamos passando da pandemia, então nós diminuímos muito na nossa turma, 7, 8 alunos por aula, né? Então a gente dá o espaço certinho ali entre um e outro. Então é um trabalho mais de técnica que estamos fazendo no momento do que não tem muito o trabalho contato corporal, né? Então a gente mudou totalmente nossos treinos para poder passar uma segurança maior para os alunos. Eu sou competidor já há 20, 27 anos. Então a competição assim, ela sempre foi dividida nessa questão de peso e idade e também questão de faixas, né? Faixa preta, luta só com preta, coloridas tem um certo de tal graduação até tal, podem se pegar e daí entra mais a divisão do peso, né? Então é bem legal, bem regrado, assim, é bem equilibrado, não tem nada assim que fuja um pouquinho da regra que venha a prejudicar ambos os atletas, né? Acompanhamos então as imagens feitas no centro de treinamento do mestre Abreu Tim, onde acompanhamos crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades treinando essa grande modalidade que é o Taekwondo. É exatamente assim como funciona no seu centro de treinamento. E nos fale como funciona horários, enfim, a importância do treinamento para crianças, adolescentes, pessoas de mais idade. Qual a importância dessa modalidade na formação das pessoas? Claro. Bom, como todos sabemos, o esporte é saúde. Então, hoje nós atendemos assim todo o público, né, todas as idades de 5 anos em diante. 5 anos em diante, abrimos às 7 da manhã até 9 da noite, né, às 21 horas, todos os dias, né, praticamente. E o Taekwondo trabalha muito a questão de disciplina, coordenação motora, ganho de força, elasticidade, equilíbrio, força. Então é hoje uma das artes marciais mais completas, né? A gente trabalha muito a questão de técnica,
técnicas de defesa pessoal, técnicas de chão, envolve um pouquinho de todas as artes marciais dentro do taekwondo. Então por isso que hoje ainda ela é uma das mais procuradas, né? E além do mais por ter se tornado esporte olímpico, né? Então tem uma procura muito grande hoje. Ótimo. Sei também do seu trabalho como preparação para cursos de vigilantes, cursos de defesa pessoal, masculino, feminino. Essa parte é muito importante também. Desenvolve um trabalho nessa área, né? Sim, é isso mesmo. Claro, eu tenho formação em outras artes marciais também, mas trabalhei muito com o taekwondo, né, com a parte de defesa pessoal do taekwondo dentro da Protesul, da Garras, né, a empresa do um amigo meu, Evaldo, é o dono hoje da Garras. Então ali eu já formei mais ou menos, assim, que passaram pelas minhas mãos nos 2 anos que eu trabalhei ali, mais ou menos uma média de 5.000 vigilantes. Pessoal que faz a reciclagem, faz o curso. Então pude passar muito assim meu conhecimento para eles, né, e pegar um pouquinho deles para mim. É uma troca de conhecimentos. Então é legal, pude aprender muita coisa com eles, com muitos professores que passaram pela minha mão ali também de outras modalidades, né? Então ali é uma troca de experiência, na verdade, que nós fizemos. Então foi bem legal. Excelente. Isso também demonstra a importância das modalidades de artes marciais dentro da área da segurança. E a diferença que nós temos entre o taekwondo raiz para o taekwondo moderno? A diferença é grande, né? Hoje no taekwondo nós trabalhamos com muitos equipamentos, colete eletrônico, protetor de pé eletrônica, a meinha eletrônica, né? Luva, protetor de braço, capacete eletrônico também. Então todo o contato hoje não é tão força, né? Mas o taekwondo não é aquele taekwondo forte, raiz, como estamos comentando. Então hoje é algo mais preciso, é um toque, né? O mais ágil, o mais habilidoso, o mais rápido vai acabar levando a luta. Então, hoje a chance de se machucar é mínima, é muito difícil sair um nocaute, o atleta machucado ali com o nariz quebrado, enfim, é muito difícil. Pela proteção toda que é usada e a busca do ponto, né? Então hoje o pessoal não busca tanto o nocaute e sim o pontuar, né? Um toque é ponto, raspou é ponto, tem o vídeo replay que eles, né, colocam nos grandes eventos aí para poder ver se raspou mesmo o ponto. Então tem tudo isso. E já o taekwondo raiz era muito diferente, era algo mais competitivo, muito mais forte, né? Onde o pessoal buscava assim a usar todos os recursos que a arte marcial te oferece, né? Todos os chutes, soco, era aquela luta mais garrida, né? mais pegada. Então eu venho já desse taekwondo mais antigo, né? Venho dele, aprendi com ele e hoje tive que me adaptar a esse taekwondo moderno e então eu trabalho um mix, né? Hoje com os meus alunos, meus atletas, um meio a meio, né? Eu peguei um pouco da parte que eu acho interessante desse taekwondo moderno e mantive o meu raiz, né? Fiz uma mistura, tá dando certo até o momento. Ótimo. Então podemos dizer que o taekwondo raiz, a nível competição, era mais buscando propriamente dito um nocaute. E atualmente se busca pontos, a gente observa nas Olimpíadas, onde explicou que os próprios equipamentos de proteção já possuem os equipamentos eletrônicos, onde vão somando-se os pontos, como se fosse a esgrima, por exemplo. Isso mesmo. Então qualquer toque, né, no colete ou na cabeça, né, com a meinha, com o peito do pé no caso, já no placar, né, no telão já aparece, né, que foi ponto, 2 pontos, 3 pontos. Chute no tórax, né, já entra 2 pontos, chute na cabeça, 3 pontos, é um chute rodado, 5 pontos se foi saltando. Então tem os tipos de golpe que você dá que vai pontuar um pouco mais ou um pouco menos, né, mas todos com um simples toque já pontua. E há uns anos atrás era uma coisa mais forte, assim, né, ou você colocava força quase, né, arrancava a cabeça do cara para poder dizer que foi ponto. Então era um taekwondo muito mais pegado, assim, mais complicado de competir, né? Ou você era bem treinado para lutar ou você não entrava na quadra. Obrigado, mestre Bruno Abreu, por sua grande entrevista, seus esclarecimentos, que nos trouxe essa diferença toda, essa história do taekwondo raiz, taekwondo moderno, a importância nos projetos sociais, falou sobre sua grande carreira como atleta, como professor, como mestre. Alegria e prazer em recebê-lo em nosso programa. A força vem do esporte. Tamo junto, a força vem do esporte. O prazer é meu estar aí dividindo um pouquinho da minha história com
todo o pessoal e todo o público, e espero poder ter ajudado aí muitas crianças que eu venho ajudando até hoje, né, poder ajudar mais gente, formar mais campeões aí para a vida, né, e para o esporte. Mestre Bruno, sobre como funciona as graduações na modalidade de Taekwondo. Sabemos que ela inicia, como a maioria das artes marciais, na faixa branca. Como é a sequência? Claro, então é longo, é um trajeto longo, né? Começamos na branca, depois vem as ponteiras, que também são consideradas faixas, né? Só que depende da federação, ela usa uma cor inteira, né? E a tradicional, que é a Federação Gaúcha, usa as ponteiras, né? Então, branca, laranja, amarela ponta verde, verde ponta azul, azul ponta vermelha, vermelha ponta preta. Aí sim é a tão desejada faixa preta. E após você chegar na faixa preta, tem a questão dos dans também. Então, as trocas de dans, elas vão normalmente de 3 em 3 anos. Tem um tempo ali que você tem que se manter, né, no dan que você está. Quando você se forma na faixa preta, você já é primeiro dan, né, no Taekwondo. Então, dali 3 anos, você já pode prestar exame para segundo dan. Dali 3 anos para terceiro. Para quarto dan, o pessoal já pede um pouquinho mais, uma carência de 4 anos. Então, aí as técnicas pedidas para esses exames normalmente é quebramento, salto em altura com chute, tem a parte de luta também. Então, a partir do quarto dan, você já é considerado mestre, né? E dali em diante, depois o processo é um pouco mais lento, né? 6, 7 anos para ficar, né, no quarto dan, para poder trocar para quinto, daí é por tempo. Que daí o quarto dan já é o seu caso, né? Isso, o quarto dan que é a sua graduação. Mestre. Isso. E podemos comparar também a arte marcial do Taekwondo como a escalada da vida. E nascemos e estamos sempre aprendendo um pouco mais, isso, até chegarmos àquele nível, àquele padrão que nós sonhamos lá atrás um dia estarmos. E isso vem com técnica, com treino, com muito trabalho, muito foco e principalmente muita fé, acreditar que chegaremos lá. Bem, isso aí, a nossa vida é uma luta, né? É mais uma prova. Então, que a gente está sempre lutando, buscando, desde aquele sonho de criança, né? Vou dizer o meu caso, em querer ser lutador, querer ter a própria academia. Então, esse sonho vem lá de trás, né? Mas Deus é maravilhoso e Ele vem colocando todas as pedras certinhas no caminho, né? Que alguns veem como dificuldade, eu vejo como oportunidades de lá na frente, né? Montei meu castelo e hoje eu tenho uma fortaleza, um castelo forte aí, onde eu estou lapidando muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes aí para chegar tão longe quanto eu cheguei. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Mestre Bruno Abreu, uma honra e uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por sua grande entrevista, seus esclarecimentos. Todos nós aprendemos um pouco mais sobre a modalidade de Taekwondo e o seu grande trabalho como atleta, como técnico, como professor e como mestre e diretor desse grande centro Abreu Team em Caxias do Sul. Nos passe, por gentileza, o seu endereço, onde as pessoas podem encontrar essa modalidade, onde podem treinar. Claro, hoje nós estamos bem centralizados, né? Bem no centro da cidade, na Pinheiro Machado, 1387, ao lado do supermercado Andreassa, né? E vou deixar o nosso fone de contato, né? A maioria das pessoas fazem contato para agendar aulas pelo WhatsApp da academia, seria 054-99214-3474. Será um prazer ter vocês lá. Parabéns e obrigado. Com o apoio cultural de FW Flores e Decorações, decorações para seus eventos sociais, corporativos, entre em contato através do número abaixo. O programa de hoje chegou a seu fim, mas continuem assistindo os programas da TV Caxias.